Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença desse Deus maravilhoso, amoroso e pelo amor que Ele tem por mim e por você. Ele nos exorta, Ele nos corrige e Ele até nos castiga com o objetivo de nos trazer de volta para perto dele, de volta para o caminho dele. Esse é o objetivo do castigo de Deus. E Deus castiga, sim. Só que o castigo é um castigo por amor. É um castigo com o objetivo de voltar, de repreender atitudes erradas. E é por isso que Paulo é usado aqui pelo Espírito Santo, por Deus, para exortar os cristãos judeus, aqueles judeus que estavam seguindo a Jesus, porém ainda tinham o hábito de julgar o outro, de se achar melhor, de se achar aquele povo prometido, o povo escolhido, e julgando os gentios, aqueles que não eram judeus. E aqui Deus usando Paulo como instrumento. Paulo escrevendo essa carta aos Romanos, e que no capítulo 2 ele exortando fortemente esses judeus que ficavam, que tinham a atitude, que tinham o hábito de ficar julgando os outros e muitas vezes não fazendo aquilo que era para fazer, agindo com hipocrisia, né? Colocando um peso no outro, mas ele mesmo não fazendo, tá? E quantas vezes a igreja tem repetido isso nos dias de hoje, né? Pessoas que entram, né, para a igreja, começam a seguir a Deus, começam a entregar a sua vida a Deus e depois começam a viver uma religiosidade. É muito perigoso viver uma religiosidade, achando que pelo fato de estar na igreja, achando que pelo fato de estar ali frequentando um culto ou uma missa ou algum lugar, achando que é melhor do que outras pessoas. Isso é muito perigoso. É muito perigoso cair nessa cilada. As pessoas que Jesus mais condenou foram os fariseus, saduceus, escribas, intérpretes da lei, pessoas religiosas. Lógico, existiam aqueles que eram exceções, que, que estavam ali, que realmente tinham um coração diante de Deus. Não vamos aqui generalizar, né? Nós sabemos Nicodemos e outros, né? Zaqueu, que acabou se aproximando de Deus, se arrependendo. Então, assim, vários tinham um coração também. Só que ele julgou aqueles religiosos que viviam uma religião acima de uma intimidade verdadeira com Deus. E aqui Paulo está julgando não, está exortando essa prática errada, ok? Então vamos lá, estamos no dia 151 do projeto Bíblia para Iniciantes. Hoje, Romanos, capítulo 2, né? Depois de já Paulo ter, no capítulo 1, também trazido uma palavra forte de exortação àquelas pessoas que tinham atitudes em desconformidade com aquilo que Deus colocou, né? Homem, mulher, tá? E práticas absurdas que hoje, inclusive, é comum, né? E naquela época também já acontecia e totalmente contra aquilo que Deus colocou, né? E, enfim, isso traz confusão, isso traz rebelião, isso traz tristeza,
E isso traz uma série de consequências, doenças, né? E etc. E aqui Paulo continua agora, só que exortando fortemente a esse tipo de pessoa que eu acabei de falar para vocês. Essas pessoas, judeus principalmente, você vai perceber aqui que nesses versículos do 1 ao 16, ele está exortando os judeus. Os judeus, ok? Lógico, a palavra vem para mim, para você, vem para todos nós, sim, para que nós possamos refletir nelas, mas a direção dessa palavra, o propósito era para dar uma sacudida, né, uma exortada nesse povo que estava se julgando melhor do que os gentios, do que os outros, né? Então vamos lá. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a bondade de Deus, e tolerância e longanimidade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E a bondade de Deus, inclusive, aqui fala a minha, ela faz você refletir através de uma exortação, às vezes uma exortação firme, dura como essa que Paulo está colocando aqui nessa carta aos Romanos. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, coração duro, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E a ira de Deus não é contra a pessoa, é contra a atitude da pessoa. Que fique claro aqui. Uma ira contra a atitude, ira contra a idolatria, ira contra a desobediência, contra o pecado. Essa é a ira de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Percebe aqui? Procedimento. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, atitudes, ok? Procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, ou seja, aqueles que agem com facção, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Por que ao judeu primeiro? Porque o judeu foi o povo que desde o começo tinha acesso livre às leis de Deus. Deus falou primeiramente com o povo judeu. Lógico, falou com os outros também, falou, mas primeiramente Deus falou com o povo judeu, que foi o povo que veio da linhagem de Abel que agradou o coração de Deus. E o povo que veio da linhagem de Caim, que veio fazendo coisas erradas, 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 se afastando, se afastando, se afastando sempre. Foi o povo que se afastou de Deus. Não foi Deus que escolheu um povo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como eu e você, se eu escolho me afastar de Deus, eu não posso jogar essa culpa em Deus. Porque Deus gosta mais daquele. Não, é porque ele se aproximou de Deus. O povo da linhagem de Abel se aproximou de Deus. Quis escutar Deus, quis ter essa, essa intimidade maior com Deus, essa conversa com Deus. Assim como Deus falou com Moisés e usou Moisés para o povo. Assim, pois, todos aqui, porque Deus, para com Deus não há acepção de pessoas, o que eu acabei de falar.
porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também, sem lei perecerão. E todos com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O simples fato de conhecer a lei não vai trazer benefício, vamos dizer assim, de você ter um privilégio, porque eu conheço a lei, então eu sou privilegiado. Você é privilegiado de conhecer sim, porque agora você pode o quê? Praticar e fazer o que é justo diante de Deus. Agora, quem não conhece a lei, também diz aqui, né? Paulo diz aqui a gente já leu isso ontem, anteontem, perdão, ontem mesmo. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, Romanos 1:20, voltei aqui um pouco. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, todos nós, olhando para a natureza, olhando para as coisas que Deus criou, nós percebemos, não tem como, gente. Deus é tão maravilhoso. Ontem eu estou aqui em São Luís. Pensa numa cidade que venta. E ontem eu estava ali analisando o vento. Que coisa louca é o vento. Um vento fortíssimo, fortíssimo. Só que gostoso, porque não era um vento frio. Era um vento que também não era um bafo, mas era um vento gostoso. E ali eu estava ali sentindo esse vento e agradecendo a Deus, falando: Deus, como que o Senhor é perfeito de criar o vento, algo que a gente não vê, partículas de oxigênio que vão. É meio louco você querer entender o vento. Como que é o vento? O que eu me lembro quando eu era criança, a explicação, o que é o vento? O vento é o ar em movimento. Tá, mas o que faz o ar movimentar? E aí você vai para a física, vai para a ciência, só que é Deus. Deus criou isso. Deus criou todos os fenômenos da natureza. Primeira vez que eu vi a neve também, eu fiquei apaixonado. Falei, Deus, como que o Senhor é perfeito, criar algo tão lindo, tão maravilhoso. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Todas as pessoas têm acesso a verificar, a perceber as maravilhas de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha o que Ele cria para nós, o vento. Ele é tão cuidadoso que Ele cria o vento. Uau! Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também, sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então Deus é justo. Se você não teve acesso, ok, Ele vai julgar você pelo coração, pelo teu coração. Olha só o que ele fala aqui, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, por natureza, por saber, por perceber, por ter valores, não tendo lei, não sabendo, não tendo a lei, não sabendo a lei que Moisés trouxe, nem Levíticos, nem tudo aquilo que o povo judeu teve acesso, servem eles de lei para si mesmos. Então, quando os gentios, o povo que não era judeus, procede de acordo inclusive com a lei, eles mesmos servem de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração. A lei não está numa placa de dos 10 mandamentos, não está não tá num livro apenas. Está onde? No coração. No coração. Pega no seu coração agora. Isso. Fala assim: eu quero carregar a lei de Deus no meu coração. Eu quero agradar a Deus. Eu quero ter a lei no meu coração e não da boca para fora.
E não apenas num livro, não apenas na Bíblia. Eu quero carregar a palavra de Deus aqui no meu coração. Eu quero isso. Grava a palavra de Deus no seu coração e você vai ver coisas grandiosas acontecerem por meio de você. Ele fala que estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, ou acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, com as boas novas, o evangelho de Jesus. Amém? É isso, é isso. E a música que eu coloquei aqui, só agora eu vou falar da música, né? Esqueci de falar da música antes. A música que eu coloquei, Aquieta Minha Alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. É isso, faz o meu coração ouvir a tua voz, que a tua voz esteja gravada no meu coração. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só, diz a música. Porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender de ti é como viver perigosamente, mas eu preciso confiar e acreditar no que você me diz, Senhor. Que eu e você possamos acreditar nisso, na palavra. Para que duvidar da palavra? Para que duvidar desse manual que ele deixou para mim e para você com tanto carinho, com tanto amor? Para que complicar? A vida é tão simples. Haja, obedeça a palavra de Deus. Amém? E viva uma vida e uma vida em abundância. Um beijo no coração. Que Deus abençoe você, que você possa viver em paz. E a única forma de viver em paz é obedecer a Deus, porque Ele nos criou e sabe o que é o melhor para nós. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e acredite, Deus é bom, justo e fiel.